Glória a Jesus. Podem tomar assento, meus irmãos. Quero cumprimentar também meus irmãos que estão nos acompanhando através da live. Deus seja louvado pelas vossas vidas. Eu creio que você acompanhou. Se você não acompanhou, você pode recorrer ao canal da igreja, canal do YouTube. E lá nós temos a primeira parte dessa ministração. Hoje nós vamos proceder com a segunda parte e certamente a conclusão dessa reflexão bíblica para nós. Nós estamos, por favor, coloca aqui o pano de fundo do tema que nós estamos, os meninos da mídia ali, né? Coloca aqui, nós estamos estudando sobre Jesus, mensagem e ministério. Já faz alguns meses que nós estamos estudando. E, sinceramente, Jesus, ele é o tema central, ele é a mensagem central das Escrituras Sagradas, e ele é a pessoa central das Escrituras Sagradas. O que sair de Jesus, o que fugir de Jesus, irmãos, na realidade, há um perigo, a morte na panela, quando se ensina um outro evangelho. Paulo disse que ainda que ele mesmo, ou um anjo, descesse do céu e pregasse outra mensagem, além da que foi posta, além da mensagem que já estava posta, que esse evangelho fosse amaldiçoado. Então nós cremos que o Senhor Jesus, ele permanece fiel, ele é o mesmo, ele não mudou, a sua palavra é viva, é eficaz, é mais penetrante do que espada de dois gumes, ela penetra até a divisão da alma e do espírito. Amém, meus irmãos? E hoje, agora à tarde, eu estava relendo os textos bíblicos, as referências bíblicas, recorrendo ao material que nós preparamos para o ensinamento semana retrasada e dando uma refrescada na memória. Aí logo eu lembrei desse livro, é um livro, já tem 32 anos que eu tenho esse livro, Cristianismo em Crise, o autor é Hank Hanegraaff. Ele escreveu esse livro em 93 para combater um movimento, na realidade, os ensinamentos desse movimento, que teve origem por volta dos anos 40, anos 50, mas ele tomou realmente força ali em meados da década de 70, que foi o movimento da fé, cujo autor do movimento da fé, ele fundou um instituto bíblico, um centro de estudo bíblico Rema, ali nos Estados Unidos, e muitos dos líderes que nós conhecemos hoje, na atualidade hoje, aqueles que iniciaram seus ministérios com a famigerada, as igrejas neopentecostais, eles tiveram a origem dentro da visão do seu credo religioso, daquilo que eles proferem, estudando no centro de treinamento bíblico Rema, ali nos Estados Unidos. Então, o Kennedy Hagin, que é o fundador desse centro de treinamento bíblico e um dos principais idealizadores, conhecido como o pai do movimento da fé, ele influenciado pelos ensinamentos de Kennedy, ele funda essa organização e dentro dessa linha de ensinamento bíblico, vem aí a confissão positivista, vem a teoria, aliás, vem a prosperidade material como sinal de fé, a teologia da prosperidade que nós conhecemos hoje, cura física garantida pela fé, você vai confirmando a cura, você vai pensando na cura, e a cura, ela vem. Então, isso é uma garantia da fé, a garantia das enfermidades físicas. A autoridade do crente sobre a realidade espiritual e material, que Deus, ele está submisso às nossas vontades, dentre tantos outros falsos ensinamentos. Aí a gente tem Kennedy Copeland, temos Benihine, Fred Price, John Mia, e outros que vieram com essa filosofia, com esses ensinamentos, e isso foi tomando corpo, cresceu rapidamente. Nos Estados Unidos, esse movimento
arrebanhou milhões e milhões de pessoas, porque a maioria desses líderes do movimento da fé, eles foram para as televisões, para os meios de comunicação da época, rádios e televisões. Eram mais de 120 milhões de pessoas alcançadas diariamente por esses ensinamentos, e isso acabou se tornando um movimento gigantesco ali na América, e da América para o mundo. E por volta ali dos anos 90, esse movimento, uma força aqui no Brasil, entre os anos 80 e anos 90, esse pensamento, esse movimento chega do Brasil, e sinceramente, de lá para cá, ele foi só tomando força, e nós hoje temos grandes igrejas neopentecostais que tiveram a sua fundação com base nesses ensinamentos que receberam nesse centro de treinamento, com a visão do movimento da fé. E, sinceramente, com isso, irmãos, nós estamos vendo as aberrações que hoje a internet, as redes sociais, elas dão voz, né, a muita gente, e parece que esses movimentos eles vão só se remodelando, se adaptando a realidade da época, e com isso vem os falsos ensinamentos, essas heresias que vão entrando dentro da igreja. Então, em 93, esse Hank Hanegraaff, ele escreveu O Cristianismo em Crise, um câncer está devorando a igreja de Cristo. Esse movimento tomou uma proporção muito grande em pouco tempo. Tá? É um livro antigo, eu já li esse livro, estou precisando reler novamente. A verdade estou precisando reler novamente. E hoje, fazendo hoje uma revisão do que nós estudamos, eu lembrei desse livro e tive lendo alguns textos desse livro para reavivar na minha memória aquilo que o escritor escreveu. Na realidade, ele bate pesado, mas ele pega trechos dos escritos e das ministrações e dos sermões ministrados por esses líderes do movimento da fé, e ele coloca dentro do livro, ou seja, é irrefutável, né? Eu poderia até citar alguns desses trechos aqui, só para você, que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando, sobre essas duas parábolas, que é a parábola do grão de mostarda e a parábola do fermento. Eu vou ler somente algumas passagenzinhas rapidamente aqui do que ele fala aqui nesse movimento da fé, e que rapidamente cresceu. Ele diz assim, Kenneth Copeland, ele diz assim, Satanás venceu Jesus na cruz. Ele afirma categoricamente que Jesus foi vencido pelo diabo na cruz. Olha o que Morris Cerullo diz: você não está olhando para Morris Cerullo, você está olhando para Deus, está olhando para Jesus. Tudo isso são pensamentos do movimento da fé. Benihini diz: nunca, jamais, em tempo algum, vá ao Senhor e diga: se for da tua vontade, não permita que essas palavras destruidoras da fé saiam da sua boca. São palavras de Benihini. Deus precisa receber permissão para trabalhar neste reino terrestre em favor do homem. Sim, você está no controle das coisas. Assim, se o homem detém o controle, quem deixou de exercê-lo? Deus. Frederick Price. Mensagens, e tem outros aqui, são mensagens desses homens que foram tomando corpo, invadiu as igrejas, esse movimento, e ensinamentos deles está aí até hoje. E diga-se passagem, até mesmo dentro de igrejas como a nossa, pessoas que usam essas expressões e não sabem a origem dessas expressões, várias expressões que nós ouvimos pregadores muitas vezes pregando em púlpitos de igrejas da Assembleia de Deus, meus irmãos, e por trás dessas ideologias há um evangelho que deturpa a verdade central da Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus. Por isso que é tão importante o crente estudar a palavra de Deus, ter prazer em vir nos cultos de ensinamento. Porque se o crente ele não vem no culto de ensinamento, se o crente ele não estuda a palavra de Deus, meus irmãos, facilmente ele é iludido. É muito bom a gente
cantar hinos que promovem o reino de Deus, hinos que são teologia cantada, mas somente hinos não é suficiente para nós nos conduzirmos, caminharmos neste mundo, aguardando a bem-aventurada esperança da igreja. É bom adorar? É bom. É maravilhoso adorar? É maravilhoso. Mas é fundamental que o crente tenha prazer e tenha amor pela palavra de Deus. Pastor, oração é bom? É bom, é maravilhoso o crente orar, é necessário o crente orar. O crente precisa ter uma vida de oração. Mas quanto tempo o crente deve orar? O dia todo, todo dia. É o tempo que o crente deve orar. Pastor, não tem o tempo de orar. Quem foi que disse que você não tem tempo de orar, meu filho? A gente ora no trabalho, a gente ora viajando, a gente ora ajoelhado, a gente ora deitado, a gente ora quando levanta. Nós precisamos orar o tempo todo, exercer, ou seja, nos adaptar, treinarmos o nosso corpo, a nossa mente, para estarmos orando sem cessar. Desde a hora que nós abrimos nossos olhos, eu vou falar uma coisa para vocês, eu oro até dormindo, eu oro. Porque tem dia que eu sonho, orando, e acordo falando em língua estranha, falando em mistério com Deus. Já aconteceu com você isso? Levanta a mão com quem já aconteceu isso. Já? Uma boa parte dos irmãos, né? Você acordar falando em língua estranha? Você acorda, você vai dormir, e você tem aquele sonho, e ali você entra em oração, daqui a pouco você acorda falando em mistério com Deus. Então, até dormindo nós oramos. Não é desculpa o crente dizer que não tem tempo para orar. Esse negócio aí, meus irmãos, de repente o camarada ele não foi bem ensinado. Mas vamos lá, nós estamos falando do crescimento do mal dentro do reino visível de Deus. Nós estamos extraindo a mensagem de Jesus dessa feita, já tem algumas semanas, talvez até, já é o segundo mês que a gente está, ou o terceiro mês já, né? Que nós estamos estudando a mensagem de Jesus através das parábolas. E eu falei para vocês que a semana retrasada, quando eu cheguei nessa parábola, eu tive dificuldade de entender, interpretar, extrair desse texto, dessa parábola, visto que nós temos ali 4 versículos e 2 parábolas. E a parábola do fermento é um versículo apenas. A parábola do fermento é somente um versículo que relata a parábola do fermento. E quando você lê, faz a leitura do texto, nos parece que essa parábola ela tem um sentido muito lógico e de fácil interpretação. Que até uma criança, eu estou somente fazendo aqui uma retrospectiva daquilo que já falamos, para introduzirmos a segunda parte do ensinamento bíblico de hoje. Então veja que, a princípio nós olhamos e logo interpretamos a parábola. É óbvio que o reino dos céus, o reino de Deus, ele começou com Jesus e 12 homens, dos quais um deles se desviaram, ficou 11, e deles nós temos um grande movimento hoje nos 4 cantos da terra, que é a igreja do Senhor Jesus Cristo, diga-se de passagem. É muito óbvio isso, né? Mas será que é isso que o texto realmente quer dizer? Será que é só isso realmente que o texto quer dizer? Lendo a parábola, lá no Evangelho de Mateus, temos dificuldade para entender. Mas quando nós lemos a parábola no Evangelho de Lucas, porque Lucas ele se preocupou em colocar em ordem tudo quanto aconteceu no ministério de Jesus, aí dentro do contexto em que essa parábola ela foi dita por Jesus, logo nós entendemos de fato o que Jesus estava querendo dizer e confrontando aquele chefe do templo, o líder do templo, que se levanta contra Jesus, que proíbe o povo de vir ao templo para ser curado no dia de sábado. Jesus está falando ali contra o reino visível, contra a instituição, que a instituição que deveria, de fato, representar o reino de Deus.
e representar o Evangelho do Cristo, é uma instituição que se levanta para combater o verdadeiro Evangelho, a essência do verdadeiro Evangelho do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então a parábola, ela é uma resposta, essa parábola é uma resposta para essa estrutura da religião, desse reino visível de Deus. Jesus ele vai mostrar através dessa parábola que o mal cresce dentro do reino visível de uma forma surpreendente. Aí nós fizemos aqui a introdução, nós fizemos aqui uma síntese da parábola do semeador, porque essa parábola é uma sequência também das parábolas preditas por Jesus, a parábola do semeador, do trigo e do joio. Nós fizemos uma síntese da parábola do grão de mostarda e do fermento. Nós falamos que a hortaliça não é árvore, é o primeiro tópico dessa ministração, eu não vou voltar mais a falar sobre isso. Nós falamos de que reino pertence o grão de mostarda, a divisão, a classe, a ordem, a família de que ela pertence, o gênero e a espécie. Tá certo? Aí fizemos uma observação em relação à igreja, mas no primeiro subtópico, do segundo subtópico, do tópico 1, eu coloquei aqui: então, por que Jesus diz que cresce e se torna árvore? Nós estamos falando da parábola do grão de mostarda. Vamos ler novamente o texto? Vamos ler lá em Mateus agora? Nós lemos em Lucas, Mateus 31 diz assim: outra parábola lhe propôs dizendo. Jesus vinha falando da parábola do semeador, a parábola do trigo e do joio, e agora a parábola do grão de mostarda e do fermento. O versículo 31, acha aí na sua Bíblia. E a gente já vai introduzir. Outra parábola lhe propôs dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem, pegando dele, semeou no seu campo, o qual é realmente a menor de todas as sementes, mas, crescendo, é a maior de todas as plantas, e faz uma árvore, de sorte que vêm as aves dos céus e aninham nos seus ramos. Ou seja, elas não estavam de passagem, elas moravam. Está falando ali de quê? De permanência, porque elas estavam aninhadas nos seus ramos. Está certo? Versículo 33, ele diz: outra parábola, ele diz: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma. Ela introduz em 3 medidas de farinha até que tudo esteja levedado. Então, Jesus, ele profere essas 2 palavras. Então, Jesus está dizendo que dentro, nós precisamos entender a mensagem, porque grão de mostarda não é árvore, é hortaliça. Ela não pertence ao reino das árvores. Jesus ele está usando uma metáfora, uma linguagem, para dizer que dentro do reino daquela semente, daquela espécie, ela é a maior, porque ela chega até 2, 3 metros. Jesus está dizendo: olha, dentro da espécie dessa árvore, dessa semente, eu vou só para você lembrar. Então, dentro do reino, ela é uma plantae, a divisão, plantas com flores, a classe, magnopícida, dicotiledôneas, estou falando aqui dentro nome científico, tá? A família, ela pertence à mesma família que o repolho, couve, nabo e etc. O gênero, dependendo da variedade, tem mais de uma espécie. E a espécie, ela tem várias espécies. Então, Jesus está dizendo, olha, dentro dessa espécie, ela é a maior de todas as árvores, tá? Dentro dessa espécie. Mas ela não é uma árvore, tá certo? Então, nós falamos que hortaliça não é árvore. Nem tudo que parece igreja, de fato, é igreja. Nem toda manifestação espiritual, ela vem de Deus. Por quê?
O diabo, Joilson, Jesus disse que nos últimos dias, nos últimos tempos, ele faria sinais, prodígio e maravilhas, e se possível fora, enganaria até os escolhidos. Amados, eu creio que o crente mais maduro na fé, ele já deve ter visto de tudo na igreja, sim ou não? Ou quase tudo, né? De curas magníficas, pelo Espírito Santo de Deus, mas já viu também o diabo querer fazer arruaça em culto, sim ou não, irmãos? Quem já viu o diabo falar em língua esquisita? Quem já viu? Você já viu pessoas sendo enganadas, dizendo, Jesus batizou e o cara está cheio de demônio? Vocês já viram? Em algumas igrejas por onde eu passei, eu já desci. Aqui nessa igreja já aconteceu isso. Aqui nessa igreja já aconteceu isso. E eu coloquei a mão, repreendi, expulsei, e a pessoa caiu, saiu prostrada, e eu estava aqui, e eu vendo o diabo falando na boca daquela pessoa. Em várias ocasiões eu posso citar isso para vocês. Então nem toda manifestação espiritual, ela vem de Deus. Nem todos que se dizem igrejas, de fato são igrejas. Eu brinquei com vocês e disse, nem tudo que voa é pássaro, porque morcego voa e não é pássaro. Então nós precisamos entender, estarmos vacinados com a palavra de Deus. Vocês lembram que o diabo, o nosso adversário, na tentação de Jesus, Marciano, ele usou o quê? Para confundir Jesus. Ele usou o quê? Ele usou o quê, irmãos? Ih, vocês estão com dúvida. Parece que tem gente que ainda não leu essa passagem, né? Ele usou o quê mesmo? Palavra. O diabo usou a palavra para iludir a Jesus, para enganar, para confundir a mente. Está cheio de movimento por aí, irmãos, se dizendo igreja, mas são apenas movimentos. Mas eles usam também palavra para confundir a mente. Só que se eu tiver, de fato, vacinado com o Evangelho, com a palavra de Deus, e Jesus o que para refutar? Jesus usou o que para refutar os ataques do diabo? A palavra. O diabo quis manipular a palavra e Jesus quebrou o diabo com a palavra. Então nós precisamos de que mesmo? Da palavra. Precisamos estar cheio da palavra. Tem muita gente correndo atrás de movimento, de experiências. Porque o que tem de profeta por aí, irmãos, não é brincadeira. Não que eu não acredite em profecias, eu acredito em profecias. Mas a verdadeira profecia, sabe qual que é? É a palavra. Essa é a verdadeira profecia. Deus pode usar alguém no dia de hoje, claro. Eu sou besta se eu falar que não. Mas eu fico olhando, viu, pastor Adras, que nas Escrituras Sagradas teve profeta que ouviu a voz de Deus, que profetizou uma única vez na vida. Teve profeta que profetizou uma única vez. Mas hoje, o que tem de pessoas se auto-intitulando profeta, ele olha para você, Minael, ele já começa a chiar. E eu achei foi bom, porque o pastor ensinou aqui, disse, desses aí, nem abre a porta. É daí para fora. O pastor ensinou domingo aqui, não foi? Vocês estavam aqui? Vocês não viram? Porque o camarada olha para você, Joilson, já vem revelando. Irmãos, e tem tanto crente que vai atrás dessas coisas, sabe por quê? Porque não vem com o ensinamento. Porque não lê a Bíblia. Porque não lê a palavra de Deus. O que eu já recebi de profecia? Amém, glória a Deus. O irmão está profetizando para mim, eu estou recebendo, amém. E no final eu digo, se é de Deus, faz se cumprir. Se não é de Deus, não se cumpre. Pronto. Mas não fico alinhando a minha agenda
com profecia não, viu, irmãos? Não fico alinhando a minha agenda com profecia. Cuidado com isso. Porque tem crente que ele recebeu uma profecia, ele para tudo, não estuda mais, não quer mais saber de trabalhar. Não, eu recebi uma profecia. Eu já vi alguns desses. Crentes abestalhados. Nós chamamos lá no Nordeste. Abobalhados. São esses que os crentes assim, Valdinei. Vocês deveriam ser mestre pelo tempo, mas ainda são meninos que carecem de leite. Eu ainda não posso vos alimentar com alimento sólido. Eu tenho que estar pondo papinha na boca de vocês, porque vocês ainda são meninos. Está cheio de crentes assim, infelizmente. E a gente vai estudar aqui, vamos correr aqui. Tá certo? Então, por que Jesus diz que cresce e se torna como árvore? Eu vou só ler aqui o resuminho que eu fiz aqui, e a gente vai para a Bíblia, tá bom? Esse é justamente o ponto interpretativo central da parábola de Mateus 13:32. A mostarda não se torna árvore naturalmente. Esse crescimento anormal é uma figura proposital de linguagem, usada por Jesus para indicar um crescimento exagerado e incomum daquilo que começou pequeno. Na natureza, uma planta de mostarda pode chegar até 2, 3 metros em condições ideais, mas nunca se transforma em uma árvore no sentido biológico. Por isso, o texto aponta para um simbolismo. Algo que começou simples e humilde tornou-se grande de forma incomum, e foi nesse crescimento que as aves que simbolizam o mal se abrigaram nela. Então agora Jesus, ele usa uma linguagem fácil para interpretar o crescimento do reino, mas quando ele faz a analogia dentro dessa linguagem, porque Jesus usou muitas metáforas, a própria parábola é uma figura de linguagem de Jesus para ilustrar uma verdade do seu reino. Jesus ele usou hipérboles que representam verdades centrais do Evangelho. Então ele está usando uma figura de linguagem. Quando agora ele fala dessas aves que representam o mal, se você for lá na parábola lá do semeador, você vai entender isso, versículo 4, versículo 19, Jesus falando claramente. E do Gênesis ao Apocalipse, você vai ver aves nos céus como sinônimo de demônios, do maligno, do próprio inimigo das nossas almas. Então eu preciso entender essas coisas, e jamais eu posso afirmar. Deixa eu tomar água. Jamais eu posso afirmar uma verdade apenas com base em um versículo bíblico. Com base em uma passagem, eu firmar uma doutrina de que aquilo que Jesus está dizendo representa uma verdade, se eu não tiver uma comprovação de mais 2, 3, 4, 5, 10, 20 ou 30 passagens bíblicas que representam de fato que aquela mensagem, o que Jesus quis dizer de fato com aquela palavra, aquela mensagem, aquela parábola. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém? Então veja, o grão de mostarda, eu coloquei aqui, o grão de mostarda nos dias de hoje. Jesus, ao dizer que o grão de mostarda cresce e se torna árvore, está intencionalmente usando uma figura de linguagem incomum para provocar uma reflexão. Ele descreve algo que não acontece naturalmente com essa planta, pois a mostarda é uma hortaliça, uma planta herbácea e não uma árvore. O que ele quer ensinar é que ao longo do tempo, o reino de Deus visível, a estrutura física humana, tá certo? Né? Suas estruturas e instituições cresceriam de forma incomum, anormal, além do que era originalmente esperado ou desejado. Então nós temos muitas instituições que elas
crescem rapidamente. E elas crescem de sorte que muitos até arrancam o suspiro para permanecer, ou seja, para pertencer àquela instituição, pastor Adlas. Porque vê a estrutura. Por isso que eu trouxe hoje um assunto que roda pelo menos há 32 anos, ou mais, né? Meados dos anos 70, até hoje, esse movimento da fé ele é falado. E tem aí as suas influências até os dias de hoje. Então cresce rapidamente. Mas não significa que nós precisamos agora fazer o quê? É uma reflexão se de fato essas instituições estão de acordo com as profecias. A verdadeira profecia bíblica, que é a palavra de Deus. Igrejas, movimentos e ministérios que começaram pequenos e simples, humildes, e cresceram em muitos casos, esse crescimento foi bom e legítimo. Mas em outros o crescimento veio acompanhado de distorções. Aí a gente vai parar aqui para fazer aqui uma reflexão e fazer aqui uma análise. As pessoas que estão na liderança ou dentro desse movimento, muitos, infelizmente, eles têm a sede de poder, influência e fama. A substituição da simplicidade do evangelho por estratégia de mercado. Então hoje, só o evangelho não é suficiente. Pregar só a Bíblia, infelizmente, Aminael, não é mais suficiente. Ensinar as verdades fundamentais do evangelho de Jesus, hoje simplesmente não é mais suficiente. O evangelho precisa vir recheado de mais alguma coisa, ou então eu vou adaptar o evangelho à necessidade do povo. Aí com isso vem o acolhimento de doutrinas estranhas e práticas questionáveis, ou seja, eles acolhem, começam a introduzir dentro da liturgia dos seus cultos doutrinas estranhas. Como, por exemplo, eu citei aqui no início, o positivismo. Nós vamos agora determinar, nós vamos agora encostar Deus no canto da parede, nós vamos dizer que nós não aceitamos a situação que nós estamos vivendo, nós vamos confirmar que a vitória é nossa, e sairemos daqui de posse de vitória, porque nós já esmagamos a cabeça da serpente, e começam com mensagens de autoajuda e de... São acolhimento de doutrinas estranhas, práticas que nós não encontramos na Bíblia Sagrada. Os elementos do culto, eles estão dentro das Escrituras Sagradas, Minael? Eu posso afirmar que o que está sendo ensinado na igreja, de fato, está de acordo com a Bíblia Sagrada? Ou é só movimentos questionáveis de elementos estranhos dentro dos cultos dessas denominações? São instituições que se tornaram mais políticas do que espirituais, mais centradas em homem do que em Cristo. São instituições que são regidas por políticas que contrariam a verdade da palavra de Deus. Assim como a mostarda se torna árvore, algo que não conduz com a sua natureza, também muitos ministérios cresceram além da vocação original e perderam a essência. Vemos hoje espaços religiosos sendo ocupados por falsos ensinos, interesses carnais, manipulação e vaidade espiritual. É assim ou não é, irmãos? Fala a verdade. São igrejas de multidões, infelizmente. São igrejas de multidões e não igrejas de discípulos.
Jesus disse que muitos entrariam pelo caminho largo, mas poucos entrariam pela porta estreita, pelo caminho estreito, pela porta estreita. Evangelho é renúncia. Evangelho é cruz. Evangelho é você lutar todos os dias. Jesus disse, olha, o rei dos céus, ele é tomado à força. Nós precisamos voltar a pregar e ensinar a Bíblia. Mensagem de Jesus. Jesus no centro. Vamos tirar as nossas vontades do lado e colocar Jesus no centro de nossas vidas. E doa quem doer. Passemos por situações adversas, lutas, afrontas, dificuldades, mas Jesus precisa estar no controle da situação e no controle das nossas vidas. Amém? Então veja, examinemos, vamos fazer aqui uma reflexão rápida. Examinemos, pois, a nossa própria vida. Estamos crescendo espiritualmente com raízes na palavra ou apenas buscando visibilidade, influência ou reconhecimento? São perguntas retrospectivas que eu preciso fazer para mim mesmo. Sobretudo para nós que somos obreiros. Preste atenção. Preste atenção. Pare um pouquinho e preste atenção. Faça essa retrospectiva. Faça essa pergunta responsiva para você mesmo. Examinemos a nossa própria vida. Estamos crescendo espiritualmente com raiz da palavra ou apenas buscando visibilidade, influência ou reconhecimento? Eu não posso, vocês não podem responder por mim. Eu não posso responder por vocês. Eu tenho que perguntar para mim. Aí eu respondo. Como é que está aqui o sentimento lá dentro, Aminael? O que é que tem imperado aqui dentro? Eu estou buscando o reconhecimento? Eu quero aparecer diante dos homens? Eu estou buscando visibilidade? Eu estou promovendo o reino de Deus? Ou estou me promovendo? Né, Vinícius? São perguntas que a gente precisa fazer para nós mesmos. Qual que é a intenção? De fato, eu estou lutando para servir a Cristo. Dizendo, Jesus, eu quero estar no centro da tua vontade. Jesus, eu estou aqui para preencher os espaços que me é confiado. Se me ceder o espaço de 1 metro, eu vou preencher esse 1 metro. Eu não vou ultrapassar o limite. Porque o Senhor me colocou debaixo de liderança. São perguntas que a gente precisa fazer para nós mesmos. Vamos analisar a nossa igreja. Nós estamos plantando há 1 ano essa igreja aqui no Ruiz de Ramos. Analisando essa igreja, ela está havendo um crescimento saudável, centrada em Cristo? É a pergunta que eu preciso fazer. A minha igreja, ela está acontecendo esse movimento de um crescimento saudável, centrado em Cristo? Ou há indício de fermentos e de ave fazendo ninho nos ramos? É uma pergunta. Essa igreja, ela está crescendo. Nós estamos vendo fruto. Ou será que tem ave pastoadas fazendo ninho? Será que o maligno ele não está infiltrado dentro da instituição? E você, meu irmão, que está nos acompanhando através dessa live, faça essa pergunta. A minha igreja está havendo um crescimento saudável com base nas Escrituras Sagradas? Ou será que o maligno já está fazendo morada nos galhos da instituição, e a instituição ela passou a ser um palco de disputas políticas e de pessoas com segundos interesses, pessoas que estão mais preocupadas consigo mesmo, com seus amigos, do que com a igreja do Senhor Jesus Cristo, pessoas que estão mais preocupadas com a lã das ovelhas, do que com, de fato, viver uma vida de renúncia e de obediência à palavra de Deus, vivendo para ser exemplo do rebanho,
e não viver do rebanho, mas viver para o rebanho? Faça essa pergunta. Você não precisa responder para ninguém. Você vai fazer uma reflexão acerca da sua vida, acerca da instituição que você faz parte, e você chega a uma conclusão. Então veja, voltemos a essa essência. O reino começa com um grão pequeno, mas com um potencial eterno. Voltar à simplicidade de Cristo é o caminho para resistir às corrupções do crescimento aparente. Voltar aos ensinamentos de Jesus. É o que nós estamos buscando nesses últimos meses aqui, irmãos. Na realidade, desde que a igreja ela foi fundada. Buscar a essência do verdadeiro evangelho. É isso que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos já, desde o ano passado, falando sobre Jesus, mensagem e ministério. É o que sustenta a igreja. É o que fortalece a igreja. O que fortalece a igreja não é festa, não é momentos. É muito bom, nós tivemos uma semana festiva a semana passada. Mas se eu não ficar com aquilo que foi ensinado, porque o que foi ensinado foi palavra, foi Bíblia. Se eu não conservar isso no meu coração, eu não tirei proveito nenhum da semana festiva. Porque vir na igreja, ter prazer em vir na igreja só nos momentos festivos, e não vir no culto de ensinamento, como esse de hoje, para nos alimentarmos com a verdade bíblica da palavra de Deus, ou só vir na igreja quando eu vou ministrar, quando eu vou falar, ou se eu vou tocar, se eu vou cantar. Isso não é vida com Deus. Isso está longe de agradar a Deus. Porque é verdade que cada um de nós temos as nossas atividades. Mas eu preciso priorizar o reino de Deus. Paulo escreve nos Colossenses, no capítulo 3, portanto, se nós já ressuscitamos com Cristo, o que é que a gente deve fazer? Buscar em primeiro lugar as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra do trono de Deus. Amém, irmãos? A mostarda, sendo uma hortaliça, não foi criada para ser árvore. E seu crescimento anormal, na parábola, revela um alerta sobre as distorções que ocorrem dentro do reino visível, dentro da instituição. O ensino de Jesus nos leva a refletir sobre o tipo de crescimento que temos promovido e aceitado. Nós estamos promovendo, estamos aceitando. Primeiro, de que forma eu estou promovendo esse crescimento? Porque eu fui chamado, eu fui escolhido para dar fruto e fruto em abundância. Como é que eu estou promovendo esse crescimento do reino de Deus? E como é que eu estou recebendo também, né? O que eu tenho promovido e o que eu tenho também recebido, aceitado. No tempo presente, somos chamados a examinar não apenas o que está sendo acrescentado, mas como, por que está crescendo, como e por que está crescendo. Há aves habitando nos ramos, há fermento escondido na massa. São perguntas que eu preciso fazer. E é fácil fazer isso, porque quando eu afiro essas perguntas com a palavra de Deus, logo vem a resposta. Sim ou não, irmãos? Vamos ser sinceros. Quando eu afiro essas perguntas com a palavra de Deus, logo vem as respostas. Que tipo de evangelho eu quero viver? Viu, David? Que tipo de evangelho eu quero viver? Que tipo de evangelho eu quero dar para os meus filhos? Qual o legado que eu quero deixar para os meus filhos? Como é que eu tenho gastado meu tempo aqui nessa vida? O que é que eu tenho feito para promover o reino de Deus no meio da minha família? O que eu tenho feito para promover o reino de Deus na minha igreja? O que eu tenho feito para promover o reino de Deus na faculdade, no trabalho, por onde quer que eu ande? O que eu tenho feito para promover esse reino?
São perguntas que eu preciso fazer como seguidor de Jesus, se de fato eu estou crescendo e prosperando espiritualmente. Porque se eu não fizer essas perguntas e não aferir essas perguntas com a palavra de Deus, eu posso ser enganado e iludido por esses falsos ensinamentos que estão sendo introduzidos dentro das nossas igrejas e instituições que crescem rapidamente com esses movimentos estranhos, adaptam seus cultos. E muita gente está dizendo, é de Deus, o movimento é espiritual, movimento espiritual, nem todo movimento espiritual é de Deus, já disse isso, e repito, glória a Deus, voltar à simplicidade do Evangelho. A humildade do serviço e a centralidade de Cristo é o único caminho seguro. Pastor Adlas, não tem nem outro caminho que nós, plantadores de igreja, devemos trilhar que não seja o caminho da simplicidade do Evangelho de Jesus, Aminael. Fazer cambalhota, querer atrair a presença de Deus com espetáculos, com danças, com alaúdes, com expressões corporais, com festas, nada disso vai atrair a presença de Deus, se não for a simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus salva, Jesus cura, Jesus batiza e Jesus leva o homem para os céus. Jesus, ele nasceu, Jesus, ele viveu, Jesus, ele morreu, Jesus, ele ressuscitou, Jesus, ele foi assunto aos céus e está à destra do trono de Deus. Jesus um dia voltará para buscar a igreja, buscar o seu povo, os escolhidos, e de que lado nós vamos estar no dia que ele voltar? São essas perguntas que eu preciso fazer. Amém? O reino de Deus começou com um grão e ainda hoje floresce dos corações que permanecem enraizados na verdade. Glória a Deus. Vamos conservar a essência, a simplicidade desse evangelho. Não vamos ser iludidos com crescimentos, com aquilo que parece, mas não é. Nada disso nós precisamos ser iludidos. É isso que Jesus está dizendo. O crescimento visível do reino, ele será atacado por um crescimento do mal dentro das instituições. Lá vai ter gente, vai haver um crescimento saudável, mas na mesma proporção, ou seja, o mal ele vai crescer até mais do que esse crescimento saudável. Infelizmente, quem foi que disse que serão muitos chamados e poucos escolhidos? Quem foi que disse isso? Porque muitos são chamados e poucos, muitos são chamados e poucos. Não fui eu que disse isso, foi Jesus que disse isso. Mas pastor, será que é isso mesmo? Será que o evangelho vai alcançar poucos? O hino diz que são tantos como a areia da praia, lá em Apocalipse. Meus irmãos, é verdade que serão muitos, mas muito maior ainda serão os que vão se perder, infelizmente. Amém? Já vou finalizar aqui. Ave dos céus como símbolo do maligno. Nem tudo que é pássaro, nem tudo que voa é pássaro, nem todo espírito vem de Deus. Na simbologia bíblica, as aves nem sempre representam as coisas boas. Na Bíblia, as aves dos céus muitas vezes são usadas literalmente, mas também aparecem de forma simbólica. E em vários contextos representam malignos, espíritos impuros ou agentes da corrupção espiritual. Elas roubam a semente. Mateus 13, 4, 19. Nós já falamos. Jesus identifica diretamente que as aves como maligno. A semente, a palavra,
que cai à beira do caminho é roubada por Satanás, representada pelas aves, tentam profanar o sacrifício. Gênesis, eu falei isso até semana passada, até me antecipei, semana retrasada. Gênesis 15, 11. E as aves desciam sobre os cadáveres, Abraão, porém, as enxortava. No momento de adoração de Abraão, de um pacto, de um concerto que Abraão estava fazendo com Deus, as aves, elas vinham para profanar aquele momento de adoração. Somente aqui dá uma mensagem, ou seja, somente isso aqui, a gente teria muito tempo para falar sobre o simbolismo dessa ave que vem para profanar aquilo que é santo. Quantas vezes nós estamos no momento de culto e adoração a Deus, o Senhor Deus, Ele está manifestando a sua glória, e o diabo, ele quer atrapalhar o momento do culto com pensamentos e sentimentos contrários. Vocês sabiam disso? Deus está usando aqui o seu servo, aqui muitas vezes aqui em cima, e tem irmãos que ficam trocando mensagem dentro do culto, deturpando, denegrindo. Meus irmãos, isso tem um peso tão grande. Essas pessoas estão sendo influenciadas pelas aves, por Satanás, não é pelo Espírito Santo de Deus. Pessoas que estão dentro da igreja, no momento de adoração, no momento do culto, que deveriam estar orando por aqueles que estão sendo usados por Deus, estão trocando, mandando mensagem e deturpando a vida do outro. Será que são crentes? O que vocês acham? Essas pessoas é trigo ou é joio? O que vocês acham? Que tipo de fruto eles têm produzido, né? Irmãos, o crescimento do mal, o crescimento visível, sabe, o crescimento do mal dentro dessa instituição, infelizmente, muitos entram por esse caminho, infelizmente. Então vejam, durante um momento sagrado de aliança com Deus, as aves descem para consumir o sacrifício. Isso simboliza a interferência maligna ou demoníaca, tentando profanar o que é santo. Abraão as enxorta, uma ação de resistência espiritual. Eu precisaria de mais tempo para falar sobre esse versículo, mas rapidamente, sintetizando o versículo, Abraão, ele ora ao Senhor, diz: olha Deus, o meu servo Damasceno Eliezer será o meu herdeiro. Aí o Senhor Deus diz o seguinte: Abraão, o Damasceno Eliezer não será o teu herdeiro, mas aquele sair das tuas entranhas. Senhor, e como é que eu posso acreditar que isso vai acontecer? Aí Deus manda, ó Abraão, é como Deus estivesse falando o seguinte: ó, vamos assinar aqui um contrato, e a gente vai reconhecer as assinaturas em cartório. Eu vou falar para você que eu vou cumprir com a minha palavra. Tá certo, Abraão? Então parta, ele diz, parta os animais. Aí ele partiu os animais, duas partes, era assim que se fazia, que se assinava o contrato. Quando, se eu fosse fazer ali uma aliança, um pacto com Atlas, a gente oferecia um sacrifício, partia no meio, e passávamos ambos no meio daquele animal, naquelas duas partes. Era o mesmo que estava dizendo: eu vou cumprir a minha parte, você cumpre a sua, que eu cumpro a minha parte. Era a mesma coisa que está dizendo isso. E diz o texto que no final do dia as aves vinham e Abraão enxortava aquelas árvores. Mas quando já vinha noite, o Senhor Deus, com uma tocha de fogo, passa no meio daquele sacrifício, dizendo: Abraão, eu velo, eu cumpro com a minha palavra, louvado seja Deus. E o diabo maligno estava ali, para interferir essa aliança. Às vezes a gente está dentro do culto, e a gente percebe algumas coisas, é o diabo querendo roubar o momento, aquele momento da aliança, aquele momento. Meus irmãos, vamos ser crentes. Agora veja, Apocalipse 18, 2. Caiu a grande Babilônia, e tornou-se morada de demônio, covil de toda espécie de espírito imundo, esconderijo de toda ave imunda e abominável. Olha a árvore aparecendo aqui no Apocalipse. Eu coloquei uma referência do Gênesis, poderia colocar outras referências. Mas agora, em Apocalipse, caiu a grande Babilônia. As aves imundas e abomináveis são símbolos de demônios ou espíritos impuros, habitando em um sistema religioso, político corrompido. A Babilônia representa tudo isso. Aqui o paralelo entre as aves e os demônios é explícito. Simboliza influências misturadas com o Império Romano, o Império dos Homens.
melhor dizendo, Daniel 4, 24, capítulo 4, versículo 20, versículo 22. Essa árvore que representa o reino dos homens na terra. A gente não vai ter tempo mais para comentar isso aqui, mas vamos lá, eu vou partir aqui para o encerramento, para a gente parar por aqui. Essa imagem aparece no sonho de Nabucodonosor e é interpretada como domínio humano, ou império humano. As aves nos ramos representam nações ou influências espirituais sob sua sombra, mas também são usadas para simbolizar a mistura e o alcance de poderes humanos, influenciados por forças ocultas, demoníacas, malignas. Portanto, discernimento espiritual é essencial. Nem tudo que parece é. O mundo espiritual está pode ser apenas mais uma... Eu coloquei aqui no finalzinho. Nem tudo que parece voar alto no mundo espiritual está vindo de Deus. Pode ser apenas mais uma ave nos ramos de árvore de um sistema religioso corrompido. Então a gente não pode, de forma nenhuma, nós não podemos de forma nenhuma nos iludirmos com certos movimentos que têm acontecido nos dias atuais, porque a mensagem que Jesus, ele deixa muito claro para nós, com a parábola do grão de mostarda e do fermento, de fato ele está dizendo, olha, haverá um crescimento do mal dentro do reino visível. Isso é fato. É a mesma mensagem, ele está apenas testificando, ele está apenas dizendo o seguinte. Vocês lembram quando Jesus falava, na verdade, ou seja, ele está dizendo, na verdade, ele que é verdade, a verdade vos digo. Ele enfatizava. Então aqui nessas parábolas, nessas 3 parábolas pelo menos, ele está enfatizando, dizendo que o reino, que o mal crescerá de forma espantosa dentro do reino visível. Por que o reino visível? Porque o reino visível fala das instituições, Marciano. Não é o reino de Deus, porque o reino de Deus é diferente da instituição, do reino visível. É isso, essa é a mensagem central da parábola do grão de mostarda e do fermento. Fermento não é símbolo de crescimento saudável, não, nunca foi e jamais será. Talvez, por esses dias, a gente volte a falar sobre o fermento, que ficou faltando falar sobre o fermento. Amém, irmãos? Tem muitas passagens aqui para a gente falar sobre o fermento, a origem do fermento, o que o fermento representa dentro de uma visão cristocêntrica e bíblica. Então não vamos ficar enganados e iludidos. Jesus está voltando e ele vai vir buscar um povo especial, zeloso, de boas obras. Não vamos jamais, irmãos, entrar pelo caminho da desobediência e pelo caminho, não vamos deixar ser influenciado por pensamentos e sentimentos desses movimentos que têm acontecido nos dias atuais. Vamos crescer saudável, vamos crescer com base nas Escrituras Sagradas, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Essa é a base, é a pedra fundamental, é a pedra de esquina, é o alicerce da igreja quando cresce, fundamentada na palavra, venha o que vier, ela vai passar por todos os momentos, por todas as perseguições, e ela vai permanecer firme em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. A Minael ora aqui pela palavra. E em seguida o Deus vai estar adorando a Deus com o hino, enquanto nós vamos fazer as nossas contribuições.